Olá, eu quero lembrar hoje aqui em nossos diálogos uma pessoa, Angelo Giuseppe Roncalli, conhecido como o Papa João XXIII, o Papa Bom. Um homem que marcou a moral cristã e marcou mais ainda a caminhada da Igreja nos últimos anos. Nós somos gratos a ele, pois ele revolucionou a nossa Igreja, porque ele abriu novos caminhos, caminhos de encontro com o mundo. Uma igreja que sai de uma mentalidade um tanto quanto fechada para uma igreja aberta ao diálogo com as ciências, ao diálogo com a modernidade, com os anseios dos homens e das mulheres. Ele nasceu na Itália, num vilarejo de Bérgamo, filho de pobres camponeses, meieiros, que o batizaram no mesmo dia do seu nascimento na igreja local de Santa Maria, onde, quando se tornando padre, ele ali celebrou a sua primeira missa. Ele era muito inteligente e terminou as escolas rapidamente. Aos 19 anos, tinha completado os cursos, mas pela lei eclesiástica não podia ser ordenado sacerdote antes dos 24 anos. E por causa disso, ele foi enviado para Roma para se formar numa universidade chamada Gregoriana. E ao ser ordenado padre, ele ficou 15 anos em Bérgamo. Ele foi secretário do bispo, ele foi professor no seminário e com a Primeira Guerra Mundial, ele foi chamado para ser capelão militar. Em 1921, ele estava lá em Roma e foi enviado lá para a Bulgária e também para a Turquia como visitador apostólico. Assim, então, ele iniciava a sua carreira diplomática. Foi núncio de Paris e depois patriarca de Veneza em 1953. Quando ele fez 77 anos, inclusive feito até o seu testamento e solicitado que fosse feito o seu túmulo, como os caminhos do Senhor são imprevisíveis, no ano seguinte, em 1958, ele foi eleito sucessor do Papa Pio XII. Muitos ficaram surpresos. Um velho vai governar a igreja? E os jornais logo exageraram no fato por ele ter vindo de um lar de humildes camponeses. Eleito Papa, resolveu se chamar João. Assim que eleito, ele quis que esse nome fosse todo um programa de vida. E ele não desmentiu o seu propósito. Em 1959, com apenas um ano no papado, ele anunciou o Concílio Vaticano II, que veio renovar a nossa igreja. Então, nós temos muito a dizer sobre João XXIII, o Papa Bom, mas queremos ficar com apenas alguns detalhes. João XXIII soube unir bem a mensagem com a vida. João XXIII, em seu papado, ele escreveu 8 encíclicas, além de outros documentos, mas eu queria assim, destacar aqui para vocês o documento Pacem in Terris, Paz na Terra, de 1963, e também Mater et Magistra, Mãe e Mestra, de 1961. Esses escritos de João XXIII trazem em seu interior o que ele vivenciou como filho de camponeses pobres, suas visitas apostólicas na Turquia, na Bulgária, além de todo o contexto por ele onde passou. Ele traz para o coração do século XX, com esses escritos, a atualização de documentos fortes da Igreja na questão social, tal como a Rerum Novarum das Coisas Novas de 1891. Então, ele vem refrescar a memória das pessoas com essas encíclicas que ele escreveu, baseando-se naquelas primeiras coisas da Rerum Novarum, para uma perspectiva de uma concretude em relação com a vida, com o aqui, com o agora. Então, seus escritos anunciam uma esperança, sem trazer o rancor das condenações. João XXIII, o Papa Bom, o Papa que tem um coração bom, ele quer convidar a nós todos a que possamos viver o espírito do Concílio Vaticano II, já 50 e tantos anos depois desse movimento que revolucionou a Igreja. Dialogar,
é sempre o melhor caminho. Tchau!